No vídeo de hoje eu vou falar sobre a voz na dublagem. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a voz na dublagem. Eu já tenho um vídeo sobre isso no meu canal, um vídeo muito antigo, é um dos primeiros vídeos que eu fiz assim do canal na vida. Tipo, o vídeo é de 2013, eu acho, é bem antigo. E eu tava querendo já fazer uma regravação desse vídeo, acrescentando algumas coisas, né? Porque já passou muito tempo. E eu acho esse assunto tão interessante, falar sobre a importância da voz para os dubladores. É um nicho bem específico, né? Mas eu já vi muitos dubladores me mandando mensagem, querendo tirar dúvidas. Então eu achei legal a gente regravar esse vídeo, até porque o outro foi feito em 1500. Então, assim, tá muito antigo e tá na hora já da gente fazer outro. Gente, a primeira coisa que eu vou falar sobre dublagem é algo que eu tenho certeza que se eu não falasse agora, ia ter comentário aqui, porque todo vídeo, vários vídeos meus, as pessoas me perguntam isso, se eu sou dubladora. Eu adoraria, sabe? Se alguém quiser me convidar para fazer dublagem, eu aceito, mas eu não sou. E sempre me perguntam se eu faço a dublagem da vampira do X-Men. Aparentemente eu tenho a mesma voz da pessoa que dubla a vampira, mas eu não faço a vampira do X-Men. Eu também nunca dublei a Supergirl, que já me perguntaram também. Já me perguntaram se eu dublei várias personagens. Eu acho que eu tenho uma voz, não sei, que é conhecida da dublagem brasileira. Eu já até sei de quem é a dubladora que me confundem a voz, porque eu já vi quem é. Mas, e por mais que eu tenha ficado honrada com a comparação, não sou eu. O que eu vou falar hoje é sobre o meu ponto de vista fonoaudiológico, né? Como que o fonoaudiólogo atua com um profissional de dublagem? Por que é tão importante você ter um acompanhamento fonoaudiológico na dublagem? Bom, primeiramente eu nem preciso dizer, né, que o seu principal instrumento de trabalho na dublagem é a voz. Sem voz você não é ninguém, você simplesmente não consegue exercer a sua profissão. Então, o que um dublador tem que ter? O dublador tem que ter uma grande versatilidade, certo? Ele tem que ser capaz de fazer vozes diferentes, ok? Dependendo do personagem que você for dublar. Claro que cada dublador tem o seu range, né? Então, assim, ele tem enfim, vozes, personagens, estilos que teriam mais a ver com ele. Mas você tem que ter uma versatilidade. Se você conseguir fazer só uma única voz no mesmo estilo, você acaba perdendo trabalho, né? Então, uma coisa que eu acho interessante que os dubladores têm que ficar atentos sempre é numa boa articulação da fala, uma boa dicção, certo? Que a gente já falou sobre isso em vários vídeos. Frequência vocal, grave, agudo, porque às vezes você vai fazer um papel que você falar com a vozinha mais assim, ou você vai fazer um papel assim? Então, depende, né? Então, vai variando a sua voz. Então, frequência vocal, certo? Grave, agudo, você tem que estar atento a isso. Intensidade vocal, fala alto, fala baixo. Pode ser um personagem que fala sempre muito alto, ou um personagem mais tímido que fala baixinho, que é mais retraído. Então você tem que prestar atenção nisso. Outra coisa, velocidade de fala. É um personagem mais agitado, que fala rápido, ou é um personagem que fala mais devagar? Tudo isso você tem que prestar atenção enquanto dublador, porque você tem as suas próprias características de fala, certo? Mas o que acontece é que você está interpretando um personagem que é totalmente diferente. A gente sabe, pelo menos o que foi passado pra mim, é que todo dublador deve ser ator, né? Até então deve ter... Era assim, pelo menos, não sei se mudou, que todo dublador deveria ser ator. Então o ator já está acostumado a trabalhar com personagens diferentes, onde você tem... Se você vai interpretar um personagem, aquele personagem não vai falar necessariamente do jeito que você fala. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Isso é um trabalho que a gente faz muito com preparação vocal de atores, e eu amo essa área também, já trabalhei com isso, gosto de trabalhar com isso, que você trabalhar com essas questões. Se eu vou fazer um personagem que é uma vilã, por exemplo, a minha voz, ela acaba sendo mais sóbria, um pouco mais grave, talvez, né? Se eu falo num tom ameaçador, eu acabo falando um pouco mais devagar. Se eu estou agitada e ansiosa, eu acabo falando mais rápido e a voz sobe um pouco para o agudo. Tudo isso tem que ser avaliado na dublagem. Pode ser que você esteja dublando um personagem pela primeira vez, ou pode ser que você esteja redublando, né? Se você pegar, sei lá, um desenho americano e você for fazer a dublagem em cima disso, né? De qualquer forma, essas características vocais, né, de voz e fala, precisam ser avaliadas. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre... os principais fatores que atrapalham os dubladores de um modo geral. O primeiro deles é exercer uma atividade paralela ao trabalho de dublador. Isso acontece muito, dificilmente você encontra um dublador no Brasil que seja apenas dublador.
Na maioria das vezes a pessoa exerce uma outra profissão paralelamente e o que acontece não é que tem problema de você exercer outra profissão, né? A questão é que às vezes essa atividade paralela demanda muito esforço vocal já da pessoa. Então a pessoa vai, trabalha falando o dia inteiro e de repente à noite vai gravar, vai dublar alguma coisa, a voz já está cansada e aí a pessoa que não tem um preparo, um aquecimento vocal ideal, acaba ficando com a voz muito prejudicada. Então essas atividades paralelas, independente também do seu trabalho, mas se for um trabalho que você precise falar mais, a sua voz não aguenta. É um dia inteiro falando, com muita demanda vocal. Se você não aquecer bem a sua voz, isso aí eu vou falar já depois. O segundo fator que atrapalha muito os dubladores são alergias, principalmente alergias respiratórias. Por quê? Qualquer tipo de alergia respiratória vai atrapalhar muito a sua produção vocal. Então, muitas vezes, eu vou até falar sobre isso no próximo item também mais a fundo, mas o ambiente de trabalho do dublador, às vezes, não é o ideal. Muitas vezes são salas muito fechadas, empoeiradas, o ambiente, às vezes, não favorece quem tem alergia, certo? Quando você vai gravar em algum lugar. Não estou dizendo que é sempre assim, mas acontece, tá? Então, ambientes onde o ar-condicionado está muito forte ou está com filtro sujo. Então, quem tem rinite, quem tem problema alérgico, se prejudica muito. E o que a alergia pode causar na sua voz, né? Primeiro, você vai ficar muitas vezes congestionado, né? Com o nariz entupido. Isso vai atrapalhar a sua ressonância. Você vai ficar com uma voz e uma ressonância hiponasal, que às vezes não tem nada a ver com o seu personagem, né? Você fica com a voz mais frágil, você fica mais rouco. O que acontece também é você ter muita produção de muco, você fica com muito pigarro na voz, tudo isso causado pela alergia. Então, o nariz entupido atrapalha a ressonância. O pigarro e o muco vão atrapalhar a produção vocal, e pigarrear é muito nocivo para a voz. Então, alergias, vocês têm que ficar ligado nisso, de tratar um quadro alérgico e ficar sempre atento ao ambiente que você está trabalhando. Terceiro item, automedicação. Isso serve também para os atores de teatro, de novela, de filmes, para os cantores, muitas vezes, apesar de que os cantores ainda são mais dedicados nesse sentido. Mas muitas vezes é comum você ver um profissional da voz querendo se automedicar para melhorar a voz, certo? Quando na verdade não é isso. Você tem que fazer exercícios, você tem que mudar seus hábitos, né, vocais. Mas então é muito comum você ver as pessoas querendo se automedicar, por exemplo, usando pastilhas para garganta, aquelas pastilhas que a gente compra sem prescrição médica, aquelas pastilhas têm muitas vezes um efeito anestésico. Então tudo bem, eu entendo que se você tá com dor de garganta, aquilo ali te alivia. Só que pensa comigo, se você tá lá usando essa pastilha com efeito anestésico na sua garganta, você pensa, pô, minha voz vai ficar melhor. Só que não é o que acontece, na verdade você só tá mascarando o problema, porque você anestesia aquela região, você vai fazer mais esforço sem sentir. Quando o efeito da pastilha passar, pronto, sua voz vai estar pior do que estava antes. Então, cuidado com a automedicação. O quarto item tem a ver com o ambiente de trabalho. Eu mencionei isso um pouquinho, eu dei um spoiler antes, mas o que acontece? Você, dependendo do ambiente que você tiver, eu já até falei isso, ele é um pouco mais empoeirado, o ambiente é muito fechado, é pouco arejado. Então, esse tipo de ambiente não favorece a produção vocal. Ar-condicionado muito forte pode atrapalhar a voz também. Então, eu já até tinha falado, mas eu quis mencionar mais uma vez que o ambiente de trabalho precisa ser observado. E o quinto e último item que pode atrapalhar muito um dublador é o refluxo gastroesofágico, né? Na verdade, isso serve para qualquer profissional da voz, mas o dublador, o ator, eles sentem até mais, dependendo, porque o refluxo, eu até tô querendo fazer um vídeo sobre refluxo, eu sempre falo isso, não faço, mas farei, se vocês quiserem também, comenta aí, porque o refluxo muitas vezes, eu já falei isso em outros vídeos, ele atrapalha a produção vocal. Vou tentar até ser mais breve nesse sentido, que eu já falei em vários vídeos isso, mas o refluxo pode atingir a região superior da laringe, e isso, o que isso acontece? Deixa a região vermelha, irritada, inchada, isso propicia a produção de pigarro em excesso, muito muco na garganta, rouquidão, às vezes até um pouco de dor na região do tórax, uma queimação, certo? Então, a sua alimentação também influencia diretamente na produção vocal, querendo ou não, vai influenciar. Então, se você sente esses sintomas de refluxo, procure um gastro, um médico, né, para poder avaliar isso direitinho e se tratar, porque isso pode atrapalhar bastante a sua voz. Agora, o que vocês precisam fazer? O que deve ser feito, gente, é aquecimento e desaquecimento vocal religiosamente quando você tiver uma gravação. Eu não vou passar exercícios aqui porque eu não posso passar esses exercícios dessa forma, mas procurar uma ajuda fonoaudiológica, uma avaliação,
procure um fonoaudiólogo para fazer esses exercícios, o aquecimento e o desaquecimento. O aquecimento antes da gravação e o desaquecimento depois que a gravação terminar. Pensa que as pregas vocais são músculos, então você precisa aquecer esse músculo. É uma musculatura que você vai estar preparando para a produção vocal com uma demanda maior. Então você está aquecendo aquele músculo e depois que você termina a sua atividade, você deve desaquecer, relaxar e voltar a sua voz ao normal. Segunda dica é hidratação, né? Beber bastante água, golinhas de água em temperatura ambiente. Hidratação é essencial para uma boa produção vocal, então quando você estiver dublando, deixa sempre uma garrafinha de água do lado. Um bom descanso e uma boa alimentação, isso serve para tudo na vida, né? Mas você sente que quando você não está descansado, quando você não dormiu bem, a sua voz fica diferente. Aliás, desculpa pela minha voz, eu tô um pouco resfriada, então hoje eu não tô um exemplo de voz, mas um descanso, gente. Se você tem uma boa noite de sono, é notória a diferença de quando você não tem, principalmente com relação à voz. A alimentação, como eu falei, também faz toda a diferença por conta do refluxo, que pode causar azia, queimação no estômago, então fiquem atentos aos alimentos que vocês estão consumindo. E por último, se você tiver rouco há mais de uma semana, se essa rouquidão estiver persistente, procure um médico otorrino e um fonoaudiólogo. Por quê? Às vezes a gente acha que ser rouco é sexy, né? Não é, gente. Então, assim, se você sente que você está rouco por um longo período e que essa rouquidão não vai embora, você precisa procurar um médico otorrino para fazer uns exames e ver se aconteceu alguma coisa aí, se surgiu algum probleminha na sua voz. Porque, antes de tudo, o mais importante é você prevenir um problema. É muito mais fácil do que você tratar depois. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô sentindo que ele ficou gigante, gigante. Acabei de ver aqui, meu Deus. Mas eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!